Bom, vamos agora de entrevista, vamos conversar com Silvia Rossi. Ela é terapeuta e faz um trabalho com cavalos. Tudo Bom bem, dia. Silvia? Tudo Muito bem, obrigada você? pela presença aqui Eu no que Bem da agradeço. Terra. Silvia, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a constelação com cavalos. Bom, a constelação com cavalos é um trabalho terapêutico que nós fazemos, que nós unimos, né, essa técnica. As constelações vieram de um alemão chamado Bert Helling, hoje com 97 anos e ainda atuante. E o coach assistido por cavalos, que nós juntamos com as constelações, veio da Holanda, de um mestre chamado Ruud Kanapin. E através desse trabalho, né, nós conseguimos fazer um processo do interrompimento dos padrões repetitivos de família. E com o cavalo, mais ainda, no seguinte sentido, porque o cavalo ele tem um campo de ressonância que ele atua nas pessoas terapeuticamente. Então, a aproximação de uma pessoa próxima a um cavalo, aquilo já muda a frequência do batimento cardíaco, já muda todo o processo cerebral dela. E ela começa a produzir ocitocina, que é um hormônio, um neurohormônio muito importante para a felicidade, para o bem-estar, para a saúde, né? Isso também a gente vê, principalmente em tratamentos com doentes, com crianças, que tem essa relação muito próxima com o cavalo. Sim. Isso tem a ver com a questão também de os cavalos viverem em grupos também, assim como os humanos? Uma excelente pergunta. Na verdade, os cavalos são seres sociais, né? Eles vivem em manadas. Então, assim, falando rapidamente só um pouquinho da história, há 65 milhões de anos, os cavalos, né? Iractium, ele era do tamanho de um cachorro policial e aí, através da sua evolução, hoje é o Equus cabalos, né? Eles atingiram aí quase 2 metros de altura e 500 quilos. E esse porte faz com que destrave completamente o processo, né, das pessoas através do movimento, da cavalgada. Hipócrates, há 400 e poucos anos antes de Cristo, já recomendava, né, esse processo da ecoterapia. A ecoterapia é um trabalho muito importante, não só para as crianças, né, com deficiência, mas para todas as pessoas, principalmente tratando muito o processo da depressão. Né? A constelação com cavalos é um pouquinho diferente. Aqui são algumas fotos, aqui são algumas fotos de alguns trabalhos, né, que nós fizemos, porque nós todos os anos nós damos 4 workshops por ano. Uhum. E é um trabalho muito interessante, né, porque eles ficam soltos no meio das pessoas, eles vão fazendo um processo da liberação, né, de todo o emocional, e através desse movimento que eles fazem, inclusive tem fotos muito interessantes que a gente pensa, mas como que um cavalo ele tem a percepção? Ele tem uma percepção muito aguçada e ele consegue realmente ampliar todo o processo emocional da pessoa, fazendo com que a pessoa destrave e olhe para aquilo que é necessário, né? Eu separei algumas fotos, inclusive são fotos deles indo nas pessoas, aonde as pessoas têm dores, né? E nós não... Como é que você vai falar? Você vai avisar para eles, né? Então, por exemplo, temos situações aí em que as pessoas tinham um caso vamos dizer assim, de um medo profundo de animais, né, de fobias, né? Esse é um caso deles que a gente consegue estar tratando com os cavalos, né? O processo onde as pessoas entram em depressão, né? Aqui é a sintomatologia de dores, né? É um uso, digamos, de um instinto do animal para criar essa relação com o homem. Com o homem, exatamente, porque o cavalo ele acompanha a história do homem desde os primórdios, né? E só há 6 mil anos que o homem conseguiu domesticar, né? Porque até então, na pré-história, o homem, literalmente, ele vivia dos restos dos animais e da caça, porque o cavalo ele serve para tudo, né? Para o esporte, para o trabalho, para o entretenimento, para a saúde, né? Para a educação. Ele tem uma situação muito bacana, que é uma situação lúdica, aonde as crianças, olha, esse é uma foto onde ele chamou
o rapaz para dentro da constelação. Você imagina um bichão de quase 500 quilos, né? Parando aqui e chamando, né? Ele começou a bater a pata e o rapaz achou que ele estava cumprimentando, reverenciando, e ele não percebeu. E ele foi até lá, ele pegou no nariz, né? E trouxe a pessoa para dentro. Por quê? Porque é exatamente isso, eles vivem em manadas, eles são seres sociais, né? Eles são seres que eles precisam estar num conjunto, né? Porque eles têm uma organização como a nossa, mas eu brinco, eu digo que a deles é um pouquinho mais, né? Porque eles têm uma congruência nas questões, né? Do encaminhar, do entorno, né? Como que um cavalo num deserto ou na neve ele consegue achar comida, água. Então, sempre é eleito um garanhão-chefe para a perpetuação da espécie, uma égua madrinha, que geralmente é a mais velha, que dá as coordenadas para levar a manada e todos obedecem. Por Olha isso que dá muito certo. interessante. Aqui é um processo onde ele estava fazendo literalmente uma limpeza, né? Porque a pessoa ela estava com muitas dores, né? E você vê que ele aqui não mostra, mas ele estava lambendo a mão dessa pessoa e, né, bocejando literalmente, né? Silvia, como é que funciona esse tratamento? Como é que você chegou a isso? Como é que você desenvolve? Explica um pouquinho para a gente desse método. Tá. Na verdade, assim, o estudo ele é longo, né? Eu comecei a estudar a constelação familiar aqui no Brasil com uma mestra muito querida, que foi a primeira mulher que trouxe as constelações para o Brasil, a Mimanza Erika Farmi. E depois dos estudos, foram 3 anos de estudos, porque o que acontece? Às vezes a pessoa lê um livro, faz um curso de final de semana e já acha que é um constelador. A constelação é muito profunda. Nós temos que ter muita responsabilidade como você vai trabalhar, porque você está trabalhando em níveis muito profundos do emocional da pessoa. Porque é uma questão de sensibilidade muito apurada. Muito né? apurada. E aí depois eu fui para a Alemanha, fiz alguns treinamentos, né, lá na Hellenschule, e eu conheci o Rudi Canap em Curitiba, através do Instituto Anael Tenhor, né, da Olinda Guedes e da Sandra, e ele veio para o Brasil para dar um curso, e foi muito bacana, porque nós conseguimos fazer uma interatividade. Eu já mexo com cavalo assim desde criança, meu avô, né, sempre instituiu isso, enfim, e nós tivemos uma infância muito boa no interior de São Paulo. E isso foi assim a mola propulsora para o amor, para o desenvolvimento. Vim estudar, né, em São Paulo, me distanciei um pouco, mas agora a vida me chama de novo, né, há mais de 7 anos, quase 8 anos, a vida me chamou de novo para lidar com os cavalos. E nós descobrimos que com os movimentos, né, que o Rudi Canap trouxe para o Brasil, depois nós fomos até a Holanda, olhar o processo e sempre, né, você sempre está fazendo a inovação. Esse ano nós já fomos para o Uruguai fazer um trabalho lá em Carmelo, em Montevidéu. Eu desenvolvo esse trabalho na cidade de Socorro. Agora nós estamos com uma parceria, né, na ecoterapia Abrace de Jundiaí, e estamos procurando as hípicas aqui em São Paulo que têm interesse em estar oferecendo, né? Quem tiver interesse em estar conhecendo um pouco mais do nosso trabalho, vamos né? aproveitar então, agora deixa teus contatos, Ok. para a gente saber onde a gente te encontra, como as pessoas podem contato com você para saber então sobre esse tratamento, sobre as constelações. Eu tenho o site ainda está em construção, mas eu tenho uma fanpage, tem o Facebook, né? O Facebook é silviarossi.terapeuta, né? Os meus contatos por e-mail é silviac.rossi@ig.com.br e tem o celular, que é o 011 98717 2175. Tá certo, Silvia. Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigada por ter falado pra gente sobre as constelações, a gente conheceu um pouquinho mais. E aí depois, quando você estiver já desenvolvendo o trabalho mais aqui em São Paulo, volte mais vezes para conversar com a gente. Vou convidar vocês para ir até lá conhecer um pouquinho do trabalho. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Bom, e agora a gente vai com um pouquinho mais de música com as Galvão. Agora a Xalana, né?
tão serena vais levando meu amor. E assim ele se foi, nem de mim se despedir. A chalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ele vai magoar, eu bem sei que tem razão. Fui ingrata, eu feri o seu pobre coração.